ela tem eloquência para falar. Ela fala bonito. Então, se a gente for olhar o dom é para proteger a igreja, a sua doutrina, o dom é para proteger a questão da edificação, e o dom é para não ser enganado, e hoje se faz mais presente. Porque aquela menina já estava estampada na cara dela, ela não adivinha. Ela estava adivinhando. Ele passou lá, era um lado comercial, ela está adivinhando. Imagina, você pega assim um vídeo da Índia, assim, aqueles lugares bem rústicos e tal, e tinha lá, ela revelava. E eles viram que dali, apesar da palavra ser verdadeira, era uma mentira, era uma palavra verdadeira na boca de um capeta, na boca de um demônio. E isso era um engano. Ou seja, com Jesus ele disse logo, vieste nos atormentar antes do tempo, permita que eu entre entre os corpos, mas com aquele com ela nós vamos falar e eles vão passar direto. Não. Sai. E saiu dela. Então, se nós formos olhar hoje, precisamos dos dons mais do que nunca na nossa vida. Os dons, mais do que nunca, do discernimento. Porque se a gente abre o YouTube, abre o Kawaii, abre o TikTok e caiu alguma vez um vídeo desse, você vai ver pilantra de todos os lados. Tem uns que chegam a ser cômicos, se não fosse trágico. Tem um cara aí que está falando com o anjo. Ele tem a cara de louco, de maluco. Então, se você for ver, mas é picaretagem. A picaretagem, para ganhar dinheiro, é porque existe gente fácil. Quer dizer assim, nós quiséssemos fazer isso, faríamos em grande escala. Teremos nossa alma corrompida pela mentira. E a mentira ela vai tomando proporções psicológicas em quem é mentiroso e chega de um lado que ele já perde-se entre a mentira dele e o desvairo. Aí agora, qual é a nossa posição? Aí tem uma conversa teológica de sensacionalismo. Não é sensacionalismo, não. É o que cessou os dons. Esqueci o nome dele. Que cessou os dons. Que dom de língua não se fala mais. Que esses dons que estão aí cessou, porque não cessou nada. Tudo, todos os dons falados aqui existem e são operantes. Basta a igreja entender essa necessidade e buscar. Né? Nós precisamos ver, não por curiosidade para ver as coisas acontecer, mas porque o corpo precisa de edificação. Né? A Bíblia fala que depois, no capítulo 14, né, que eu falei, que quem fala em línguas edifica a si próprio. Como? Ele sabe o que ele está falando. Mas é uma coisa que Deus fez, algo que Deus fez, que edifica a sua alma. Deixa eu te explicar um pouco o que eu posso entender sobre isso. A oração. O crente ora, que Jesus ora. A oração não é simplesmente falar com Deus, como está claro, mas ela é uma manifestação da sua alma. Quando você ora, tem um efeito psicológico e existencial de cura dentro de você. Quando você ora, e você pode ver que depois que você sai de uma oração, o mais angustiado, você não sai da mesma forma. Porque a sua expressão que você tem, ela pode ser uma oração gemida, calada ou verbalizada. Então, como é que você ora? Aí a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos como pedir. A gente pede aqui, mas não sabe, não tem a dimensão. Você vê que os discípulos não sabiam. Deixa eu entrar. Os discípulos não sabiam orar. Eles eram judeus, não sabiam orar. Ele vai falar, mas eles não sabiam orar. Senhor, ensina-nos a orar, porque eu quero mudar esse formato de oração que o judeu faz. Eu quero que você me mostre como é que se deve orar. Aí Jesus traz os temas. Jesus não fala que é para orar o Pai Nosso como se fosse... Orar o Pai Nosso não demora, acho que 1 minuto. Pai Nosso, não acabou a minha oração. Eu acabei, eu falei que já repetiu o que ele falou. Não. Ele dá os temas quando você orar, olha assim. Ele dá um escopo. Quais são, o que é que eu vou falar? O que eu disse que o que é que eu vou falar nessa oração? Você fala de Deus e vai até as suas necessidades. Não é isso?
Você fala de Deus, Pai nosso, no céu, santificado seja o teu nome. Aí tem hora que ele fala, não nos induzas. Né? Tem uns que dizem que não nos deixe cair, não nos induzas, para que Deus induz. Mas às vezes Deus nos induz a tentação. Ele não tenta, mas ele empurra um pouquinho para você se tentar fazer. Entendeu? Ele não nos induza, porque isso é heresia, não. Jesus foi induzido. O Espírito levou a Jesus foi induzido lá para o deserto. Tome aqui. E foi brabo. Então, às vezes ele não nos tenta, e nunca vai nos tentar, porque ele diz que Deus não tenta ninguém. Mas ele nos induz à tentação. Aí vem depois disso, aí que eu vou entrar nesse assunto, ele vem fazendo o pão nosso de cada dia, a necessidade diária, o arroz com ovo e farinha, né? o arroz com feijão, a comida básica para você, as proteínas e tal. Ele nos dá hoje. Então, ele mostra em uma oração uma doutrina de acomodar sua alma. O Pai Nosso é uma acomodação da sua alma. Aí, vemos agora que nós falamos em línguas. Mas eu falo em línguas e não entendo o que eu falo. Então, se eu falo em língua e não entendo o que eu falo, eu oro. A minha alma ora e eu não sei. Ao microfone. Eu oro. Mas a minha alma é incrível, né? Eu não tenho entendimento, mas a minha alma está sendo edificada. Aí, quando eu estou em conjunto e eu vou falar em língua, eu só vou ver o meu irmão falando em língua. Então,